Olá, que bom ter você aqui no Pensando Livre. Agora é a hora da gente prosear um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Hã? Pois bem, vamos deixar que o codificador da doutrina nos diga o que é o Espiritismo, para depois a gente começar a debater a partir do que quem codificou, primeiramente, tem sua opinião. Vamos seguir a partir da dele. Primeira coisa que devemos entender é que onde estava escrito? Bom, o que o texto que você vai ver a seguir são só da obra de Allan Kardec. Este, por exemplo, é do que é o Espiritismo. Ele diz: é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, a prática do Espiritismo consiste nas relações que você pode estabelecer com os espíritos, nos vários tipos de comunicação possível. Mas como filosofia, ele compreende as consequências morais que decorrem dessa relação entre nós e os espíritos. O Espiritismo é ciência? Bom, a mesma obra ele diz com todas as letras. É a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com a matéria, não só conosco, mas com a matéria também. Então, há uma certeza entre os espíritas que um novo ramo de ciência nasce com o Espiritismo. A ciência espírita, aquela que estuda a comunicação, a influência, quem são, onde estão os espíritos. Mas qual foi o método que o Kardec usou para poder codificar essa doutrina? Afinal de contas, o Hippolyte Denisard, nome correto do Allan Kardec, era um cientista. Bom, ele disse: apliquei a esta ciência, o Espiritismo, como tinha feito até então. O método da experimentação. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. O nome disso é ideologia, é opinião, nada a ver com ciência. Olha, teoria pré-concebida não é ciência. Eu observava atentamente, comparava, olha a análise acontecendo, deduzia daí a dedução, as consequências dos efeitos e procurava assim ir às causas, a indução. Está lá, escrito com todas as letras nas obras póstumas. Bom, se você for comparar o que ele disse com o que é o método científico, tem até um trabalho meu publicado na internet falando sobre isso, o que é o método, como o método funciona, ppp. Quando tiverem tempo, pesquisa na internet, vocês vão encontrar lá um trabalhinho falando sobre quais são as etapas do método. As etapas que o método hoje em dia utiliza é a observação. A gente não faz filosofia, se trabalha com a observação inicialmente, questiona o que a gente observou, constrói hipóteses possíveis para explicar aquilo, experimenta, analisa se as hipóteses são verdadeiras ou falsas e chega a uma conclusão. Ou seja, Kardec seguiu exatamente estes passos. Mas o Espiritismo é também filosofia, nas palavras dele, quando definiu o Espiritismo. Pois bem, é porque ele foi escrito por ordem mediante de espírito para estabelecer o fundamento de uma filosofia racional, ou seja, baseada na razão. Ela é uma ordem metódica das matérias, porque depois o Kardec vai, inclusive, colocando notas,
e algumas partes da redação que ele escreve ele próprio para poder dar uma visão bastante segura da filosofia ditada pelos espíritos. Um exemplo de trabalho filosófico dentro da obra básica do Espiritismo, aquela obra que, para ser espírita, você tem que ler. Pois bem, claro, você tem que saber ler, né? O que é Deus? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é uma pergunta estritamente filosófica. A filosofia está baseada na pergunta. E a pergunta inicial é o que? O que é? Depois é por que é? Pois bem, Kardec fez a pergunta, os espíritos responderam para ele, já respondendo também o porquê. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pronto. É o que e o porquê numa mesma resposta. Entendeu? Isso é filosofia. Quais são os princípios do Espiritismo? Porque não são dogmas, mas quando os princípios se firmam, eles dominam tanto a filosofia quanto a ciência espírita. Primeiro, só pode seguir o Espiritismo quem acredita na existência de Deus. Então o Espiritismo é voltado para conversar com os ateus. Você que já acredita, o Espiritismo já é secundário para você, porque você já acredita em Deus. Mas nós também acreditamos na imortalidade da alma, ou seja, Deus criou uma alma e essa alma é eterna, não morre. O corpo morre, a alma não. Opa! Aí já começou a ficar mais complicado, porque nem todo mundo acredita, apesar de acreditar em Deus, não acredita na alma como existência imortal, criatura de Deus. Pior, o Espiritismo acredita que no progresso dessa alma, no decorrer da eternidade, ela exerce várias existências, ou incorpora, ou materializa, ou toma corpo em várias existências. E o nome disso, esse princípio, é pluralidade das existências. Agora, tem gente que acha que a Terra é o centro do universo. Os espíritas não acreditam nisso. Acreditam que a vida, não igual à nossa, mas em todo o universo. E por último, os espíritos daqui, da Terra, que já estão na erraticidade ou no mundo dos espíritos, podem se comunicar conosco. Esses 5 princípios fundamentam, dão base ao Espiritismo. A relação entre a obra do Allan Kardec e o ramo do Espiritismo é fácil de entender. Se você quer estudar filosofia do Espiritismo, você tem que ler, compreender, debater o Livro dos Espíritos. Ali está a filosofia moral. Eu diria o filé mignon. Bom, mas se você tem um interesse na ciência, aí a obra a ser lida depois de ler o Livro dos Espíritos é o Livro dos Médiuns. Não tenha dúvida. Por quê? Porque os fenômenos são ali estudados. Se você gosta de algo delicioso, o mel, pois bem, é o Livro dos Médiuns. Ok? Kardec não escreveu só esses 2. Ele escreveu toda essa lista que aí está. E além dessa lista, mensalmente, durante os 12 anos em que escreveu o Livro dos Espíritos e que morreu, ele escreveu mensalmente a Revista Espírita. Vale a pena ser lida. Kardec responde a dúvidas de gente do mundo inteiro, se comunica com gente do mundo inteiro por carta naquela época e
É lógico, sempre buscando a opinião dos espíritos a respeito dos assuntos, dos temas que ele trata. Então, além dos livros, vale a pena ler também a Revista Espírita. Pois bem, depois que o homem morreu, o Kardec, ele escreveu, não, ele deixou escrito duas obras. As obras póstumas e os conselhos e reflexões, que na verdade é o que já tem em outros livros que alguém organizou, mas já está lá naquelas obras iniciais. E por fim, o Principiante Espírita, que é um livro novinho, que é interessante para quem nunca leu nada. Eu recomendo o livro chamado O que é o Espiritismo. Esse aí, bom, é melhor ler o que é o Espiritismo. Vai por mim. Comece por esse outro livro. É uma religião, notaram que Kardec afirmou, é uma filosofia e é uma ciência, um novo ramo da ciência. É uma filosofia racional e é uma ciência chamada ciência espírita. Mas em momento nenhum Kardec falou que o espiritismo é religião. Isso é uma invenção, tanto da FEB quanto do IBGE. Não tem nada contra as hábitos de quem criou, mas, basicamente, o espiritismo é uma doutrina filosófica e científica. Em resumo, eu posso lhes afirmar que, tanto no livro O que é o Espiritismo, como em outras obras de Kardec, ele deixa claro que o Espiritismo é uma simples doutrina, filosófica, é claro. E o verdadeiro caráter dessa filosofia, dessa ciência, não é de criar uma religião. Em momento nenhum, nem os espíritos, nem Allan Kardec tentaram criar uma religião. Cada um, como o espiritismo, pode formar opiniões e interpretar sua vontade. Mas construir uma religião não foi ideia dele, em momento algum. Independente de qualquer outra forma de culto, o Espiritismo não é uma religião especial. Isso daí está lá no Livro dos Médiuns com todas as letras. E mais, é uma simples doutrina filosófica que não se apresenta como a campeã de nada, nem mesmo na filosofia. Você acha que o Espiritismo é o máximo? Ele, Kardec, nunca colocou dessa forma. Então, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, e outros opúsculos de Kardec, encerra esse assunto, que o Espiritismo não é uma religião. Bom, vale a pena um comentário. Lá na Gênese, um dos espíritos que ajudou e muito na codificação da doutrina, São Luís, elogiou Kardec. Mas elogiou Kardec por ter a coragem intelectual de submeter, de sacrificar a doutrina à ciência. Isso mesmo. Kardec era um defensor de que a gente não deve negar a ciência. Porque aquilo que a ciência provar que está errado, a gente tem que mudar no espiritismo. Pois bem, para encerrar, pensando, nessas épocas de loucura total que nós estamos vivendo, você, eu, vamos encontrar na obra de Allan Kardec explicações bem lógicas, bem racionais, para entender esses fatos muito doidos que estão acontecendo. Para botar em prática a doutrina, aí já é outra coisa. Eu sugiro você a buscar mais gente para se juntar a essa ideia de vou me tornar espírita, vou fundar um centro espírita. Não, não faça isso aí de jeito nenhum. Mas agora você já sabe o que é o espiritismo. Muito obrigado por assistir este vídeo. Você, nosso inscrito do canal Pensando Livre, muito obrigado mesmo. Se você
não é inscrito, se inscreva, pô. Ative o sininho, deixe seu like, mas principalmente comente, fale alguma coisa sobre esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.